Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir, por Yoni Stein, uma criadora de conteúdo introvertida ansiosa, os assinantes, inscritos, ouvintes dela e a vida de todos nós. Como que você tá, meu amorzinho? Me conta aí como tá no futuro. Porque hoje, nesse momento que vos falo, é uma quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024, às 20 horas e 49 minutos. Tá, combinado. Pra você que tá me vendo, já sabe o climinha que tá, né? Bem aconchegante aqui no escritório de casa. Eu gosto de falar aqui porque o microfone é topzera, né? Já comenta aí, pelo menos eu acho, hein? E aí depois eu consigo fazer um tratamento aí bonitinho para reduzir o máximo de ruídos. Depois eu consigo fazer uma edição onde corta o máximo de respiradas e pausas, então, enfim, fica bem refinadinho do jeito que você merece, tá? E trazendo esse momentinho, né, para você, eu quero lhe possibilitar mais um episódio para a gente poder refletir juntas. Se você também faz sentido, uma coisa que eu venho refletindo muito por um bom tempo, que é manter simples para manter constante. E aí, minha amiga, faz sentido no seu coração em relação aos seus projetos aí profissionais? Porque na minha cabecinha, na minha vida aqui por esses lados, tem feito muito, mas muito sentido. Recentemente, vulgo hoje, eu recebi um comentário de uma gostosíssima perguntando, né, o que eu venho feito hoje em dia nesse âmbito de recursos financeiros. E ela relatou que já teve experiência, né, no câmera privê e que um dos grandes dilemas ultimamente dela tem sido sobre os pensamentos, né, que entre aspas, de que isso não é um trabalho digno e trouxe um ponto lá que o vídeo que eu trouxe ajudou bastante e pediu um conselho. Ai, meu Deus, que privilégio! Muito obrigada. Para você aí que não sabe, eu sempre gosto, né, sou completamente apaixonada por sempre inserir cocriações, né, dos espectadores aí das plataformas onde eu me encontro. E eu só dou pitaco quando eu sou solicitada. Então, como ela deu aí essa abertura de conselhos, então bora. Essa pergunta, ela pode ser respondida de uma forma geral, né, dependendo aí da sua vivência. Se alguém te perguntasse aí para você o que que você tem feito hoje. Também pode ser específica, mas você pode também responder de uma forma mais descontraída. Mas caso você sinta uma necessidade de ser vaga também, você pode responder. Então eu vou trazer assim algumas opções de respostas e aí você vai atrelando aí o que combina mais no seu humor hoje. Combinado? Eu tô tão divertidinha hoje. TPM tá assim, ó. Vamos lá. Então, trazendo o meu recorte pessoal, tá? Hoje em dia eu estou cuidando de alguns projetos pessoais e trabalhando em algo que eu gosto muito. E você, como você tem passado? Agora, se eu for ser mais específica, eu poderia dizer para você que atualmente eu trabalho nas horas vagas como criadora de conteúdo digital e também como assalariada no cargo de. Vou abrir até carteira para ser bem específica aqui para você. Carteira de trabalho tá em mão. Minha carteira de trabalho tá assinado aqui no cargo de atendente, meio período, trabalho fora. E além disso, eu cuido da minha casa e sou mãe de pet. Agora, de uma forma mais descontraída, uma mistura de trabalhos, né? Hobbies e cuidar do meu bichinho humano e o meu bichinho pet, dog. E você? O que que você anda fazendo? Tá? Agora, se a gente for, né, de forma vaga, eu tenho me dedicado a várias coisas que gosto e aproveitando ao máximo cada dia. Eu acho que essa resposta mais vaga, acho que compila muito meu jeitinho introvertido de talvez responder sem tanto aprofundamento. Como a gente está aqui nesse momento, eu já respondi essa gostosa em off, né, por texto, mas eu falei para ela um spoiler que eu iria abordar de uma forma mais minuciosa até para a gente conseguir, né, ter essa conexão, uma forma mais intimista. Vamos hablar, né, tentar ao máximo entender o meu recorte de vida hoje, tá? Vou trazer aqui quase o meu currículo. Em falar nisso, eu tô até para atualizar meu currículo, porque recentemente concluí
um treinamento de postura profissional para um bom atendimento ao cliente. Então eu quero colocar esse certificado aqui no meu currículo. Mas, vamos lá, né. Primeiro, minha amiga, eu acho que vamos ser o mais específico possível, até para não dar nenhuma margem de nenhum tipo de comparação e nenhum nenhuma questão tóxica. Pelo amor do universo, é sempre num teor aqui para que você aplique o que faz sentido na sua vida, no seu contexto, tá bom? Lembrando que sempre o que é trazido aqui para você são recortes da minha vida em que eu escolho compartilhar, né? Não é a totalidade. Então, sempre parta do princípio, independente da criadora que você acompanhe, tá bom? Por esses lados, então, levando como foco os recursos financeiros, porque nessa grande leque sobre profissional, eu sinto que existem muitas abordagens, né? Não sei se você pensa dessa forma. Na roda da vida, você já viu aquela ferramenta? Traz muitas áreas para a gente poder ser mais específica caso queira, né? E nessa área profissional, levando em consideração sobre os recursos financeiros, que é o que paga nossas contas, não é mesmo, minha amiga? Eu quero trazer então esse relato, porque não tem para onde correr, né? A gente precisa se alimentar, né? A gente precisa pagar um profissional da saúde, que talvez você, assim como eu, precise de um acompanhamento mais de perto, de algum processo que você está se curando. Então, hoje em dia, eu preciso de dinheiro para pagar minha sessão de fisioterapia, que eu tô com uma doencinha aqui no joelho direito. Eu preciso de algo também que banque a minha água, a minha luz, meu aluguel, o nosso veículo, né, que é a nossa moto, a nossa internet da nossa casa, o curso também que meu marido faz, sessão de análise, seguro também e parcelamento de cartões, tá? Então, minimamente as despesas fixas, né, são esse bololô ultimamente, fora a questão também de supermercados, né, hortifrutis. Então, como é que tá aí a sua situação profissional? Porque os recursos financeiros é o que vai bancar, né, nossas despesas fixas e as nossas despesas variáveis. Então, e a questão, por exemplo, da contribuição social, eu levo com muita paz e tranquilidade hoje em dia, né? Porque muitas das vezes a gente entra naquele flow, não sei você, de querer um retorno de forma imediata. O imediatismo criou uma parada e quer esse retorno financeiro. Só que esse projeto, né, por exemplo, vou trazer para ficar mais palpável. Hoje, na área profissional, a minha contribuição social e a minha realização e propósito está muito envolto ao YouTube, né? Porque hoje em dia eu não recebo nenhuma moedinha do YouTube ainda, porque ainda não concluí, né, os requisitos necessários para poder pleitear, para poder solicitar o esquema para poder participar do programa de parceiros do YouTube e obter essa monetização. Então, o YouTube é gritantemente, né, então vou trazer como exemplo essas plataformas para ficar mais palpável essa exemplificação. Então, trazendo essa questão de contribuição social, o YouTube tá dentro desse bololô. E a realização em propósito, com certeza também, né, que eu faço contribuições lá, eu sei que está sendo, tá ajudando, né, de certa forma, a muitas pessoas. Hoje em dia, ó, se eu for fazer uma verificação aqui nas estatísticas do canal, desde 2022 até hoje, já foram mais de 202.000 visualizações até agora. É muito bacana, é muito incrível o alcance em que a gente possa vir a expandir e ajudar e agregar valor, independente do que for, para outras pessoas em diversos lugares. Então, o YouTube, ele tá dentro, né, desse leque de possibilidades de contribuições sociais. Então, é muito interessante, né, o quanto que a gente pode estar atingindo com a nossa voz, com aquilo que a gente quer compartilhar em vídeos, né, curtos ou longos. Então,
está atingindo o Brasil, Portugal, México, Estados Unidos, França e etc. Isso é muito incrível. E dentro do YouTube tem também, né? Eu insiro os episódios também em agregadores de áudios, entre eles o Spotify, né? Entre outros que fazem a distribuição. E lá também eu não sou monetizada. E também é muito incrível, porque eu me realizo também nesse âmbito de realização em propósito e contribuição social. E uma das coisas bem interessantes a se pensar, até um convite para você refletir, quais têm sido esses projetos no âmbito profissional que têm ressoado na sua vida, entende? Que talvez você esteja tanto, mas tanto querendo sugar um retorno financeiro de algo que no momento que você ainda não compreendeu ou não trouxe essa gentileza nesse seu processo de construção, de que nesse momento talvez algum projeto ele vai estar mais em ênfase na questão de você contribuir socialmente e você se realizar e trazer algum propósito para outras pessoas, entende? Com a sua voz, com a sua comunicação. E trazendo essa exemplificação, né? Hoje, por exemplo, no Spotify já somos 16 seguidores. Ô, coisa fofa! Só os mais. Preciso pagar as contas, não é mesmo? Eu e você. Se você ainda não é uma herdeira ou ganhou aí valor gigantesco da loteria, precisamos trabalhar. Precisamos escolher entre aspas, com grandes privilégios e consciências de classes aqui envolvidos, quais são as atividades que eu e você escolheremos para atribuir à venda do nosso tempo, né? Porque não tem como correr, né? A gente realmente vai estar indo, né, oferecendo a nossa dedicação em troca de um pagamento. Então você precisa escolher, né? Recheado aí de privilégios nessa sua escolha, se possível. Hoje, agora vamos na parte do profissional, na parte de recursos financeiros. Hoje em dia, o que paga as minhas despesas fixas tem sido nada mais, nada menos o meu cargo como atendente. Pra você que não sabe, eu sou uma atendente em um estabelecimento, né, um restaurante, para ser mais específica, aqui de Campinas. Talvez a gente vai estar atuando em áreas, em cargos, em locais onde muitas das vezes não diz respeito ao que a gente projeta como contribuição e realização dos nossos projetos pessoais em paralelos. Faz sentido? Mas eu, obviamente, tiro muitos insights, muitos aprendizados diante as experiências diárias que eu tenho nesse cargo. Hoje, no momento, eu atuo em um período, meio período, né? Então, é lá onde eu realmente, né, consigo fazer toda essa gestão de tempo para atribuir esses outros projetos paralelos em que eu mesma escolhi, né? Então, acho é bom a gente partir desse princípio. Quais são as outras responsabilidades profissionais que você vai estar se envolvendo de forma livre e espontânea, né? Então, todo dia é um grande desafio, particularmente falando, porque eu me identifico como uma pessoa multipotencial. Então, eu quero criar conteúdo adulto, eu quero futuramente ser uma escritora independente, então eu estou escrevendo em paralelo uma crônica reflexiva. Em paralelo, estou estudando, finalizei um curso recente para ser uma instrutora premium na Udemy, né? Então, estou me capacitando para que isso realmente saia do papel, saia da minha cabeça. Então, eu estou criando todo o roteiro para que isso ocorra. Em paralelo, também quero ser youtuber e monetizar. Em paralelo, podcaster também independente. Enfim, várias coisitas, né? Não sei se você também se identifica. E para que esses projetos realmente se estruturem, eu preciso realmente fazer uma boa gestão, uma boa intencionalidade na minha rotina e ter essa consciência de que eu escolhi trabalhar fora meio período para que eu consiga construir dentro do ritmo que para mim hoje faz mais sentido e que acolhe o meu processo de uma forma muito mais tranquila. Então, nada mais, nada menos,
Eu escolher esse cargo como atendente nesse local, hoje é algo que contempla também a questão de que eu me sinto muito mais confortável em evitar interações humanas sempre que posso. Então, nesse ambiente onde eu faço a entrega, né, das minhas horas lá, eu consigo estar no local onde, na maioria das vezes, está apenas eu dentro desse ambiente, com o telefone fixo e fazendo os atendimentos telefônicos, gerando pedidos para entrega, para retirada, sanando algum tipo de, né, questões pontuais ali, de resoluções de problemas eventuais que surgem, de encaminhar algum recado, etc. Demandas administrativas, não é mesmo? E trazer esse ponto, né, de reflexão de que, se for possível, né, com grandes privilégios, eu pude escolher ser e trabalhar meio período. Meu marido também trabalha CLT, então é uma escolha muito consciente para que eu consiga ampliar, de certa forma, a minha presença digital em outras plataformas nas minhas horas vagas. Será que hoje você e eu, né, temos essa possibilidade de entender que, na maioria das vezes, as pessoas, o grande peso da internet, entre aspas, as pessoas que criam têm se concentrado muito na distribuição, mas pouco na atribuição. Faz sentido para você? Então, hoje em dia, enquanto isso, existe também um grande aspecto, né, funcional dos bastidores e o emocional de como me sinto. Trazendo essa breve reflexão, talvez um pouco formal, eu sou um pouco formal de falar, desculpa, mas eu tô tentando, trazer um pouco mais de clareza, mais palpável. Se você notar, eu gosto para trazer sempre essa vertente de gravar e compartilhar, seja em shorts, seja em vídeos longos, enfim, sempre essa margem de bastidores, né? O processo criativo, de fato, de uma pessoa ordinária, vivendo a sua vida ordinária, que trabalha fora, que concilia a sua vida cada vez mais de uma forma intencional. Então, eu sinto que tem sido muito crucial, sabe? Adotar esse tom de voz mais empático, mais divertida, mais humanizada. E conversar com você, por exemplo, tem sido também essa ponte de transformar as criações em rituais, entende? Talvez em outra ocasião, em outra fase em que eu estivesse, eu me sentiria muito agoniada em falar aqui com você. Mas hoje, com muito trabalho aqui de inteligência emocional, de maturidade acima de tudo, eu sinto que tem sido fundamental a gente manter, sabe, esse respeito e o equilíbrio, sabe, em relação ao nível de energia e aos meus valores. E fica aí um convite para você. Será que todas essas esses projetos que você quer desenvolver e que são totalmente livre de nenhum tipo de imposição de terceiros, é exclusivamente você que quer realizar, será que você está atrelando essa questão de alinhar essa planos de ações dentro dos níveis de energia que você se encontra, no bloco de tempo do seu dia em que mais acolhe esse processo ser construído de uma forma mais amorosa? Vamos exemplificar. Por exemplo, no período da manhã, eu realmente, por exemplo, eu acordo, na maioria das vezes eu estou, né, bem nudista na minha própria casa. Então, ultimamente tem sido muito mais assertivo eu me manter nessa, né, nessa nudez e fazer os preparativos do café da manhã para mim e para minha família. E geralmente eu pego o celular e assim consumo algo, né, que eu sou consumidora também, algum videozinho do YouTube ou alguma questão do TikTok, então são questões pontuais, né, de empilhamento de hábitos, né, recompensas assim imediatas. Ah, beleza, vou fazer o cafezinho, então eu vou ouvindo uma parada aqui, vou assistindo e tal, e vou interagindo, comentando e etc. E aí, por exemplo, à tarde eu já sei que vai ser meu momento online, né, por exemplo, entre as 11 e as 15, vamos supor.
eu consigo destinar essa atenção para poder responder assinantes, responder inscritos, postar no TikTok, quem que seja, ou postar nos shorts. E eu atrelo também a questão de estudar, enfim. Tudo isso para dizer, meu amor, que eu tenho lidado, por exemplo, no ambiente como atendente, como uma área assim, como se fosse um concerto. Fico ao máximo que possível em silêncio, e eu sinto que as ligações, esse contato com a outra pessoa que está por trás do telefone, como se fossem melodias. Então, eu sempre tento atrelar de uma forma um pouco mais, sabe, lúdica, filosófica, romantizada daquela situação. E quando há um espaço de oportunidade entre uma ligação ou outra, eu consigo minimamente, com acesso ao meu aparelho celular, fazer e adiantar algumas demandas que eu mesma me propus em relação aos meus projetos pessoais. Nada que afete, né, aquilo em que eu estou inserida naquele momento de atividade. É sempre nas horas, né, tranquilas, vamos dizer assim. E tem dado certo, sabe, particularmente. Tem feito sentido. Mas, obviamente, eu venho estruturado, né? Eu venho, né, cada vez mais, não sei se você, atrelar sempre uma procura de uma nova oportunidade que mais se encaixa na minha personalidade introvertida que adora a sua solitude. Eu quero procurar, de fato, um trabalho remoto em home office. Mas não é de um dia para o outro, a gente sabe muito bem. Eu quero só realmente me desvincular desse local onde eu tenho privilégios e privilégios de um horário flexível, né, de certa forma. Então, é uma questão aqui que eu tô abrindo para você, tá? É muito particular, mas que eu quero sim fazer esse foco para o mais breve possível migrar para um trabalho home office, que tenha também essa flexibilidade de horário e que nem que eu continue no atendimento para que isso pleiteie as minhas despesas fixas, mas eu particularmente tenho identificado, minha amiga, que fazer dessa forma tem abraçado muito a introvertida ansiosa que vos fala, sabe? Não sei se você já parou para pensar. Mas me conta aqui, no que você trabalha hoje, você também trabalha CLT, então fica aí uma curiosidade, né? E agora, sobre essa questão dentro do nicho adulto, então nas horas vagas, então, por exemplo, só para trazer essa clareza, hoje eu estou atuando, então, como atendente das 11 da manhã até as 15h30. Então, todo horário que antecede, né, às 11 e depois das 15h30 em diante, eu tenho total liberdade criativa para fazer e acontecer. E para mim, nesse aspecto, é assim, um sucesso e eu quero cada vez mais, né, ter essa margem de menor tempo trabalhístico e maior tempo livre, sabe? Eu sinto que a liberdade para ser criativa, para improvisar e viver cada dia, sabe, de uma forma mais intuitiva, é algo que ressoa demais no meu estilo de vida, na pessoa na qual eu me encontro e que eu quero continuar dando essa oportunidade de me conhecer e ver o que realmente faz meu olho brilhar, meu coração palpitar, ficar quentinho. Então, hoje em dia, ter mais tempo livre para fazer o absoluto tudo e o nada, isso é um baita sucesso hoje na minha vida adulta de 31 anos. Então, quanto mais eu conseguir atrelar as minhas escolhas para que esse seja o foco, isso tem me trazido muita paz, muita felicidade. Então, é um convite até aqui, ó, nesse momento, minha amiga, para você refletir, né, qual que é o seu jeitinho bonito e profundo de você compartilhar, né, com outras pessoas ou aqui mesmo nos comentários o que realmente importa para você hoje em dia, né? E pensar mais sobre essas possibilidades, quem sabe a internet pode lhe possibilitar, né? Porque só para fechar essa linha de CLTs, quero muito saber aí, desde quando você trabalha como CLT, quem sabe? Eu trabalho desde 2009. Eu comecei como aprendiz administrativa e depois eu fui para 2010
para assistente administrativa em uma outra empresa. Vou deixar mais claro aqui para a gente poder se conhecer mais. Acho que é uma ótima oportunidade, né, para você que está aqui até agora. Em 2009, meu primeiro emprego foi na Rossi Residencial, uma empresa aí que faz, né, construções de casas e etc. Depois, em 2010, eu trabalhei numa empresa, num escritório no centro de Campinas, onde eu fui assistente administrativo. Tals. Foi lá que eu tive o primeiro contato com processos de financiamentos habitacionais. Depois, em 2011, eu trabalhei em Sumaré, num escritório também nesse ramo de processos de financiamento habitacionais. Depois, em 2012, eu trabalhei como auxiliar administrativo, também numa vibe, numa empresa que faz processos de financiamento habitacionais. E depois foi nessa, né, que eu estou atualmente, de 2017 a 2024, até o presente momento, que é um restaurante e sou atendente. Enfim, fica aí uma curiosidade que ninguém perguntou essa parte. Mas eu acho que é muito importante a gente sempre, né, se você também tem espectadores aí nas paradas que você faz, trazer à tona um pouquinho, né, da sua questão mais pessoal, porque não de um dia para o outro, sabe? Faz muito tempo em que eu atrelo a internet como uma complementação de renda extra que todo mês pinga alguma coisa, né? Eu sempre brinco aqui para que não é uma questão, nossa, estou rica, estou milionária, nossa, blá, blá. Não, eu não sou dessa pessoa que vai atrelar a internet nesse contexto, até porque não estou no meu lugar de fala para falar sobre riquezas, né? Mas cada um tem seus privilégios, né? Então, por ter essa flexibilidade de horário, né, do CLT, eu consigo, nas horas vagas, focar como criadora de conteúdo na plataforma Privacy. Então, hoje em dia, no nicho adulto, eu estou focadíssima nessas entregas. Para você que não conhece, a Privacy é uma plataforma online, tá, de conteúdos por assinatura que permite o quê? As criadoras gostosíssimas venderem, né, os seus perfis para os seus fãs, e existem 2 modelos que você pode estar atrelando lá como criadora, né. No modelo recorrente mensal ou através do recurso Pay per View. Eu já testei os 2 e atualmente o que faz mais sentido no meu estilo de inclusão de assinaturas é o recurso pay-per-view, tá? Coloco lá meus vídeos, minhas fotos, meus áudios, meus textos e as pessoas escolhem individualmente, de forma avulsa, as publicações, né, as magazines e pagam por aquilo, de forma individual, entendeu? E eu sinto particularmente que isso deixa até uma margem muito mais livre, né, para que a pessoa tenha essa clareza do que vai estar pagando e o que vai estar consumindo de uma forma muito mais assertiva. Eu consegui obter muito mais ganhos, né, no recurso pay-per-view do que quando eu ativei o mensal. Olha que coisa, mas isso é uma questão muito de testes, tá? Cada criadora vai se identificar num estilo de assinatura, ok? E essa plataforma, só para poder aprofundar, caso você tenha interesse, eu vou deixar o link da minha indicação, tá bom? Já se cadastre por aqui, caso você queira também obter rendas extras, porque vira e mexe eu faço divulgações aqui de formas espontâneas das minhas gostosuras que se cadastraram pelo meu link, tá? O Privacy, ele é muito popular na América Latina, tá? É uma plataforma brasileira que libera postagens de conteúdos exclusivos, né, para o seu público de criadores e assinantes. Então, esse modelo de rede social por assinatura tem ganho muito alcance, né, dentro da indústria do entretenimento erótico personalizado. Ok? Só para poder deixar mais claro possível. Eu, Ioni, particularmente hoje, com 31 anos, e que venho abraçado a minha personalidade introvertida ansiosa, tem feito muito sentido eu criar dessa forma. Eu compartilhar dessa forma. Porque assim, eu prefiro mil vezes estar sozinha para criar,
Prefiro mil vezes estar em ambientes mais tranquilos. Eu me sinto extremamente revigorada, né, após ter esse tempo de solitude e etcétera. Então, por exemplo, fazer lives como eu fazia há muitos anos atrás, e é uma das atividades em que mais a galera pesquisa, né, aqui no canal do YouTube particularmente, que é sobre a plataforma do Snapchat, que é onde houve esse grande marco, particularmente falando para mim, onde eu obtive ganhos dólares, só que hoje em dia, atrelando esse autoconhecimento, de acolher realmente cada vez mais algo que me potencializa, não me subtrai, então eu tenho preferido atrelar cada vez mais projetos que eu consiga ter essas preferências de atividades solitárias. Então, lives não é solitário. Só se você não tiver um espectador ali te acompanhando, que é o muito raro, né? Pelo menos uma pessoa vai estar ali. Mas fazer lives, então, já não é coerente com o estilo de produção de conteúdos em que eu me reconheço na versão que eu me encontro. Faz sentido? Pense aí. Será que o seu projeto tem potencializado o seu protagonismo na versão da pessoa que você se encontra hoje? Será que o seu projeto também, se você for uma pessoa introvertida, tem trazido mais proximidade a tendências a ser mais reservada e quieta? Então, por exemplo, é como se estivesse dando check no checklist. Por exemplo, fazer lives não me potencializava no quesito de conseguir ser mais reservada e quieta. Isso me colocava totalmente fora, sabe? Era uma questão muito ao contrário. E também, por exemplo, na época de fazer lives, eu gastava muito mais energias em situações sociais. Muita. É uma interação assim, full time, né? Tanto nos comentários quanto com as interações propriamente que cada ferramenta tem ali. Você de certa forma, precisa performar, enfim. Atrelando como criadora, também eu consigo trazer esse acolhimento, essa gentileza de não gastar tanta energia em situações sociais, porque eu mesma estipulo quando essas situações sociais ocorrerão, tipo responder chat, né? Quando eu vou inserir uma publicação lá e que eu vou gravar um áudio para fechar aquela descrição, por exemplo. Outra coisa, será que seus projetos têm te trazido para você estar dentro de uma questão de multidão? Sim ou não? Será que os seus projetos têm te trazido mais para que você consiga recarregar as energias após interações sociais? Falando aqui, uma Nido futuro para Nido passado, eu não tinha tanta inteligência emocional, né? Claramente eu me identifico, para delimitar que esses excessos de exposição e disposição que eu mesma me propus nas lives, estava me descarregando as minhas energias, porque é um excesso contínuo de interações sociais. E aí vem outra coisa, né? Aí se você parar pra pensar, beleza, quando a gente tá muito imaturo em uma determinada área da nossa vida, às vezes se sujeita, né, a muitos excessos, né, na maioria das vezes. Então, trago eu como exemplo. Dá, né, na época, margem a esse reconhecimento em que eu estava muito me descarregando por esse excesso de energia, de interações sociais, em que eu queria estar online de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E quando eu não estava online, tirava total validação de que eu estava existente, entre aspas, da minha tipo assim, como assim? Será que você tem conseguido, né, atrelar os seus projetos de uma forma que você consiga ter mais autoconsciência das suas percepções, dos seus sentimentos? Eu sinto que na época fazer lives estava me anestesiando demais nesse quesito, sabe. Eu conseguia claramente hoje identificar que é como se eu estivesse no meu modo avião, que eu não estava tão autoconsciente com as minhas próprias percepções, né, e sentimentos. Muitas das vezes eu esquecia de comer, esqueci de beber água, muitas das vezes eu fui negligenciando questões básicas que só depois de um tempo eu fui identificando. Enfim. Isso tudo para dizer que hoje eu escolho ser criadora de conteúdo na Privacy no recurso Pay per View, obtendo rendas extras todos os meses,
né, que é o que vem pago as minhas despesas variáveis. E aí você se pergunta: "Mas o que que é isso, despesas variáveis?". Tá, despesas variáveis, né, o que eu intitulo hoje as minhas rendas extras, pode ser que no futuro eu possa vir aqui e falar: "Nossa amiga, o que era renda variável hoje é minha renda fixa". Amém. Mas, muito consciente, com grande responsabilidade emocional por mim e por você, eu falo claramente que hoje, como criadora, ele se entra nas minhas despesas variáveis, ele paga, né? E o que seria? Despesas variáveis são quem sabe eu posso testar aí o que você está testando. Vamos testar aí o que tem feito, dado certo, não é mesmo? E outra coisa que também pinga, eventualmente, umas moedas em outras plataformas digitais é como afiliada digital. Hoje, uma das coisas que eu consigo sacar mesmo, porque as outras coisas em que eu estou vinculada como afiliada ainda tá ali, né, aguardando, de fato, chegar a um X valor para poder sacar. Mas o que eu posso falar com propriedade, que eu tenho comprovantes e etcétera, provas, ok, é Meliums, né, Melios eu obtenho ganhos tanto em relação à inclusão de enviar notas fiscais lá, que eu obtenho retorno de cashback, quanto compra mesmo de coisas que a gente faz em plataformas de lojas, né, de marketplace, a gente compra e também obtém um retorno de cashback. Então lá também pinga renda extra. Também recentemente o TikTok, mas não é dentro do esquema de parceiros deles lá. É como consumidora mesmo, né, a princípio. Eu já obtive 2 saques lá no TikTok como consumidora. Sabe aquela parada de você assistindo bagulho de anúncio, etcétera? Então, dado bom. Tem pingado umas moedinha lá. E o esquema da Magazine Luiza também tem um valor X lá, só que tá aguardando chegar ao mínimo para saque. Enfim, tudo isso para poder lhe proporcionar essa reflexão, sabe? De que existem muitas possibilidades na internet ou até no âmbito pessoalmente falando, em que você possa vir atrelar e dizer que é um trabalho digno. Mas a gente não pode esquecer que esse seu pensamento e o meu pensamento, eles se variam de acordo com, né, muitas camadas aí. E é uma coisa que eu até sugeri para que cada caso é um caso. Vamos trazer sempre essa delicadeza de que existem muitas coisas atreladas ao que a gente pensa sobre nós mesmas, sobre os nossos próprios limites. Muitas das vezes bate aquela questão da síndrome da impostora, sabe? Tipo assim, ai, mano, o que eu vou falar? Mas não sei o quê, mas já saí, mas eu já fui, eu já estou, ou não sei o quê. Sempre vai haver alguém do outro lado que vai se identificar. Eu acho que tentar entender, né, tentar me relembrar sempre quando eu tô aqui falando com você, olhando para a lente da câmera do celular, sozinha aqui em casa, de que vai haver alguém, se não for você, outra coleguinha, que vai se identificar, que vai pelo menos dar essa oportunidade nesse momento que você está ouvindo ou assistindo, de refletir: "O que eu estou entregando o meu tempo? Quais são os meus porquês de fazer aquilo que eu faço?", sabe? O que tem feito mais sentido em tudo que eu tenho dito sim, sabe? Por que eu estou trabalhando numa parada? Porque aqui, eu vou te trazer um outro exemplo aqui do CLT. Eu iniciei lá no CLT como aí depois eu fui solicitada, tive um convite para trabalhar como operadora de caixa nesse mesmo ambiente. Fui, fiquei um período, porém é um período em que eu já estava em alerta e muito mais, atenta ao que eu senti em relação a determinadas atividades e coisas em que eu estava vivenciando. E aí, por exemplo, só uma questão pontual, teve um tempo em que, como operadora de caixa desse ambiente, estava muito exposta a questões sociais, né, então tem essa questão. Então isso demandava demais de muitas coisas, né. Muitas coisas. Então já estava num ambiente em que claramente isso não estava me trazendo uma conexão de preferência de ficar sozinha, como hoje eu tenho, né, com grandes privilégios de atender no lugar sozinha. Mas
E aí eu fui identificando que eu ficava muito tempo com enxaqueca, com irritabilidade quando eu chegava em casa e a carga horária era maior. Obtinha um ganho maior? Obtinha. Só que aí tá até um exemplo, né, pessoal aqui para você refletir, se cabe, a oportunidade dentro da sua realidade de dizer nãos para determinados cargos que você tem a oportunidade, para que você seja realocada em ambientes em que você consiga claramente entender que você vai ter muito mais disposição para fazeres, quem sabe, em atividades mais solitárias e você vai se potencializar dentro desse cargo que mais acolhe a pessoa que você se sente melhor, entende? E eu digo assim com muita propriedade, como uma introvertida que eu estou cada vez mais levantando a bandeira, isso não é porque você e eu temos algum problema, sabe, de estar com outras pessoas ou tenha medo de socializar, é só preferências, né? Então, diante a essa identificação de tantas questões físicas negativas que estavam atrelando fazer determinadas atividades em um determinado cargo totalmente explícito ali, de contato com o público direto, eu solicitei para ser realocada em outra cargo, que é o que eu retornei como atendente. Já fui hostels, né, aquela pessoa que ficava na porta, super, hiper, mega exposta, também não foi algo que hoje em dia eu me identifico, porque, né, é puramente um centro das atenções e isso não é algo que ressoa no jeitinho em que eu me sinta bem, né, não me sinto reenergizada com esse tipo de atividade. Enfim, é um relato aqui muito pontual e muito íntimo que eu tive que, entre aspas, para alguns, dar um passo para trás, tanto financeiramente, porque houve um reajuste, né, de outro cargo, uma carga horária menor e etc. Porém, é algo que hoje eu consigo fazer uma boa gestão emocional para que, minha amiga, quem sabe você consiga pensar com muito mais leveza no que você está disposta a fazer nas horas em que você não estiver exercendo a sua obrigação profissional. Então, eu sinto que quando, por exemplo, eu estou de folga, eu consigo, com muito mais tranquilidade, ter os meus cuidados com as profissionais de saúde que eu preciso no momento, fazer uma leitura com calma de algum livro, ter tempo de qualidade maior em casal, né? Balançar na rede, ler na rede, tomar aquele cafezinho com calma, ter aquela atenção plena, olhar para o céu, olhar para os passarinhos, observar o mosquito zunindo seus ouvidos, conversar com calma aí com a sua mãe, né? Quem sabe, pegar um livro de colorir, pegar seus esquemas aí de arte, pintar, assistindo um vídeo com calma, sem nenhum tipo de pressão, sabe. Então, talvez o grande conselho seria parar e pensar: qual é a batalha ou melhor colocando aqui, qual é a atividade profissional que eu estou disposta a lutar hoje? Qual é a atividade que vai me gerar recursos financeiros e que vai potencializar para que eu consiga, quem sabe, agregar socialmente, que eu consiga me sentir realizada, que eu consiga atribuir algum tipo de propósito. Eu lembro que sempre quando ocorrer uma oportunidade de ter esse contato com outras pessoas, independente da plataforma, seja em lives exclusivas, lives em público, né, que são abertas, seja em conversas individuais de compradores, sempre é uma questão de muita atenção plena e de uma escuta ativa. É uma coisa que essa parte do escuta ativa agrega demais, sabe? Sem nenhum tipo, eu até vou abrir aqui, ó, escuta ativa é uma técnica de comunicação que consiste em ouvir com atenção plena, sem se distrair, para compreender o que a outra pessoa está dizendo e a sua intenção. E minha amiga, isso é uma habilidade assim essencial. E eu digo isso tão como atendente por telefone, que eu preciso estar realmente ali presente para melhorar o relacionamento, né, com o cliente, desenvolver uma comunicação mais assertiva, tanto quanto o atendimento com
a galera no âmbito virtual. Então pense aí, né, pratique, vai aplicando, né, dentro das suas possibilidades, você se concentrar naquilo que, né, a pessoa que está do outro lado está pagando aí para você te assistir, o que ele está dizendo, né, sem você planejar a resposta, sabe, esteja ali realmente presente, demonstre interesse para que você realmente seja cada vez mais interessante, tá bom? Evite você ficar, julgando, sabe, sobre aquilo que a pessoa está falando. E essa parte de evitar julgar sobre aquilo que a pessoa está falando é extremamente fundamental. Ainda mais se por acaso você está dentro desse âmbito de uma questão mais íntima, mais 18, você me entende que existem muitas peculiaridades muito particulares de cada pessoa. As pessoas estão ali extremamente, né, expostas a trazer relatos extremamente muito íntimos e secretos, muitas das vezes. Eu até vou trazer aqui um exemplo para poder agregar para você mais ainda, eu tenho uma mensagem aqui guardada de um assinante na época quando eu tinha grupos de WhatsApp, privado, que ele falou assim: "Que xixi gostoso é esse, esposinha, ainda mais com esse pum delicioso que você soltou. Esposinha, você é sensacional e você proporciona um conteúdo exclusivo". Para outras pessoas que talvez não entenda essa sutileza de relato, não entende que por trás desse relato de extrema questões de fetiches sexuais envolvidos, existem uma outra pessoa que se identificou com aquilo que você e eu proporcionamos, de uma forma muito íntima, né, de uma forma próxima. Então, só consegui, de certa forma, trazer esse conteúdo exclusivo, porque eu estava atenta no que ele precisava. É quase o "como posso te ajudar", sabe? Já viu? Quando você vai em algum mercado, algumas camisetas de funcionários, sabe, tipo: "Como posso te ajudar? O que posso te ajudar?". É quase isso. É quase essa palavra escancarada em todos os lugares que você tiver, sabe? No que você pode ajudar. Porque, querendo ou não, as pessoas estão à procura de algo. E se esse algo for algo que você está disposta a proporcionar por livre e espontânea vontade, e que por consequência pode vir a agregar financeiramente, por que não você ser a mais assertiva? E eu sinto então que atrelar essa comunicação não violenta, uma escuta ativa, vai a trazer essa assertividade nos seus conteúdos. Porque você vai estar atento no que a pessoa precisa. Quais são as necessidades? Qual é o problema, quem sabe, que a pessoa está trazendo de demanda? Quais são os interesses daquela pessoa? E como que você vai saber? Se você ainda não tem uma bola de cristal, assim como eu, vai precisar perguntar, vai precisar descer do salto, vamos dizer assim, e perguntar, porque não tem outro jeito a não ser a gente ser o máximo de humanizada e entender que cada pessoa tem as suas formas de se comunicar, que muitas das vezes não é da mesma forma que você e eu, então talvez você vai precisar utilizar sinais verbais e não verbais, né, sei lá, mexer a cabeça, contato visual, né, e pequenos comentários vai trazer essa escuta cada vez mais apurada, né. Quem sabe você fazer perguntas para checar essa compreensão das mensagens. Às vezes as pessoas claramente têm algumas questões de traumas, têm algumas questões de tabus com elas mesmas em relação aos desejos dela, né. Não é à toa que tem baita penca aí de pessoas sendo analisada, para entender o por trás dos seus desejos e anseios e libidos. Mas, de uma forma simplória, minha amiga, eu sinto que ter uma escuta ativa, independente de onde você estiver, lidando com pessoas no âmbito profissional ou pessoal, vai trazer benefícios. Então, estude cada vez mais sobre inteligência emocional, sobre uma comunicação não violenta, sobre escuta, né? Quem sabe sobre linguagem do amor é um livro que eu sempre vou trazer à tona aqui. Cada pessoa tem sua forma de se expressar e de se sentir amado, né? E quando você vai direto no alvo do que a outra pessoa que tá ali por trás querendo, né, te patrocinar,
vai ser o mais assertivo possível. Vai aumentar a segurança daquela pessoa em te trazer alguma grana, daquilo que a pessoa acredita e confia que você vai estar, né, compartilhando. Vai te ajudar a melhorar essa questão de absorção de informações, de tudo que você fala, tudo que você compartilha. Vai otimizar também, né, os resultados e o aumento da sua própria performance. Porque quando cada vez mais você se sente confiante, se sente realmente mais, acho que é a tua confiança, essa é a palavra, não tem pra onde correr, né. Então você vai desenvolver cada vez mais essa comunicação mais assertiva, mas você precisa se permitir, né. Você só vai criar limites tanto para os outros e para você mesma de uma forma saudável. Isso eu tô falando com uma pessoa que quer criar de uma forma em que respeita os seus níveis de energia, o seu a sua saúde mental, tá. Não estou falando para as criadoras que querem criar de forma até o seu esgotamento, tá bom? Não é para você, minha amiga. Só para as pessoas que querem criar de uma forma que acolha essas suas facetas que vão além, né, do esgotamento. E, claro, né, você cada vez mais estando presente e uma escuta ativa vai te ajudar a melhorar no relacionamento que você vai criando com essa pessoa desconhecida, tá? E vai evitar qualquer tipo de conflitos, tá bom? Eu particularmente sou, assim, apaixonada por cada vez mais, sabe, potencializar esses insights que eu e você podemos vir a ter. Só que eu só particularmente consegui ter a cada dia esse posicionamento de dizer sim e não quando eu me permiti me conhecer mais, me lapidar mais, né? Me aprofundar dos meus anseios, dos meus desejos, do que eu não quero fazer, o que eu preciso fazer, o que que é realmente prioritário nesse momento a ser feito. Quais são as questões inegociáveis na minha vida hoje? E quando você vai estruturando isso, vai tendo clareza, o que é inegociável? Beleza. Minha família, né? Minha saúde, né? Meu tempo livre, minha solitude, tempo de qualidade em casal, enfim, são muitas camadas que eu e você podemos estruturar aí os nossos inegociáveis, entende? Traçar com clareza isso para você, minha amiga, vai te trazer muito mais paz. Eu não sei se você também gosta de criar de uma forma tranquila. Eu gosto. Eu me identifiquei que os meus processos criativos, eles são muito mais assertivos e intencionais quando eu crio de uma forma desacelerada, de uma forma intuitiva. Pode ser que você não, mas é testar qual é a forma em que eu e você consigamos atrelar de uma forma gentil essa área, por exemplo, profissional. Não estou ainda, particularmente, dentro da questão financeira perfeita, só que eu estou num processo de construção desses projetos em paralelos para que um dia, né, estou fazendo a minha parte para que isso esteja alinhado, para que os meus projetos paralelos, sejam eles quais forem, na nomenclatura que for, seja como podcaster, youtuber, instrutora, escritora ou criadora, qualquer desses projetos, quando eles pagarem o que eu recebo no meu CLT X para mais, tchau, obrigada. Mas a gente precisa escolher nossas batalhas hoje, né? Hoje o CLT, querendo ou não, ele patrocina para que eu consiga continuar sonhando com os meus projetos, com tranquilidade, entende? Eu não vou afobar ou massacrar os meus projetos, entende? Mas isso são escolhas que você e eu precisa fazer de acordo com a sua realidade, com os seus privilégios, com a sua consciência de classe, entende? Jamais eu vou levantar a bandeira de larga tudo e vem correndo. Mas se for viável, se você estiver disposta, vai fazendo isso em segundo plano, até que o plano B, quem sabe, vire o plano A e etc. Tá bom? Ai, meu Deus, que coisa muito amorosa. Eu ficaria muito mais tempo. Mas se porventura fez algum sentido pra você, e quem sabe você queira uma parte 2 sobre isso, ou algo específico sobre o que eu falei, comenta aqui, a gente se aprofunda mais,
Vai ser sempre uma honra e um privilégio. E eu agora vou me dirigir para minha caminha, vou colocar minha compressa de gelo no meu joelho e vou ler um pouquinho, né? Agora já são 21h52. Você acredita? A gente tagarelou, hein? Foi uma honra. Muito obrigada pela sua presença e existência. Considere apoiar aqui essa podcaster independente para a gente continuar se amando, né? Do jeitinho que a gente gosta, de uma forma muito gentil e respeitosa. Links de tudo estão aqui na descrição, tá bom? Fique à vontade, tá? Vamos continuar conversando aqui nos comentários. Beijinho na palma da sua mão esquerda.